novamente, bom dia para todos vocês. Espero que vocês, na medida do possível, estejam todos bem e que a gente tenha um semestre, por mais diferente que seja dos anteriores que já tivemos de experiência, que a gente possa produzir coisas boas e ter uma boa relação, ok? Então, a dinâmica das aulas a gente vai construir a partir de agora. Tem algumas coisas que eu projetei, mas tem outras que a gente vai descobrindo aí, vai achando os melhores caminhos, né? Então, a gente hoje vai ter essa primeira experiência. É um dia que, se tivéssemos na sala de aula aí da universidade de uma forma presencial, eu iria conduzir essa aula da mesma forma. Primeiro momento, dando boas-vindas a vocês, né, nesse semestre que se inicia para nós hoje, né, nesse momento de primeira aula, onde a gente vai ter, além do plano de ensino da disciplina, nós vamos ter um código de conduta que vai ser construído, né, a partir de agora, para que a gente tenha um bem-estar e tenha uma boa produtividade. Então, a disciplina que vocês estão, Seminário de Monografia 1, né, como o nome sugere, né, ela já traz para a gente essa perspectiva da monografia, uma monografia que se inicia, nesse primeiro momento, na iniciação de um projeto de pesquisa, e o meu principal objetivo aqui é deixar vocês sabedores de todos esses trâmites, né, da elaboração de um projeto de pesquisa e de todas as nuances que fazem parte desse processo, e que também, né, independente de ser professor da disciplina, independente de não ser o orientador, talvez, de muitos, mas que eu possa também dar uma contribuição para vocês. Então, o meu papel é esse, é ser uma espécie de co-orientador, porque eu vou estar preocupado com vocês a partir de agora, tá certo? Até o final desse semestre, nessa condução. Então, acredito que todos aqui já me conheçam, mas os que não me conhecem, eu sou o Luciano, eu já estou na universidade desde 2013, já tive a oportunidade de ministrar algumas outras disciplinas, como produção e veiculação do conhecimento, que é uma disciplina oferecida no primeiro semestre, né, dos cursos de licenciatura e bacharelado, e que também, naquela primeira fase, ela já vai trazer muito dessa iniciação ao pensamento científico. Então, outras disciplinas como ética profissional e fundamentos históricos e filosóficos da educação física e esporte, eu também tive a oportunidade de ministrar e de conhecer muito de vocês ao longo desse processo. Então, hoje eu vou trazer para vocês a apresentação do plano de ensino. De vez em quando eu vou dar uma paradinha e olhar aqui na nossa sala de bate-papo para saber o que é que está acontecendo. Algumas questões eu posso ir respondendo ao decorrer da minha exposição e outras eu vou deixar para, ao final, a gente ter um segundo momento onde a gente possa interagir melhor, sanando as dúvidas que possam ficar ao longo, tá certo, pessoal, dessa explanação, ok? Então, eu estou vendo que nós temos um grupo de alunos que já são formados na licenciatura e estão fazendo um bacharelado. Eu também percebi, quando olhei a lista de frequência, onde olhei a lista de alunos que estão matriculados, eu percebi que alguns alunos cursaram comigo no semestre suplementar o curso que eu ofertei, que era um curso intitulado A Pesquisa e a Construção do Conhecimento. Eu diria para vocês que... Só um minuto, pessoal, que eu estou vendo aqui alguns alunos que estão solicitando a entrada aqui na nossa aula. Joelson, Aninha. Vocês vão perceber que vai ter essa dinâmica de vez em quando, tá? Alguém vai cair, eu vou estar admitindo na nossa sala, ok? Mas, como eu estava dizendo, eu tive a oportunidade de ofertar um curso e alguns alunos cursaram isso, tiveram essa experiência. E eu acredito que a primeira pergunta que possa vir à mente de alguém aí é perguntar em relação ao aproveitamento da disciplina. Então, esse aproveitamento da disciplina
Eu vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho mais adiante, quando a gente estiver mais envolvido no plano de ensino em si, ok, pessoal? Mas, de qualquer forma, vocês podem colocar as perguntas aí na nossa parte do chat, e eu, na medida do possível, eu posso ir respondendo no decorrer da exposição, bem como também no final a gente vai deixar um espaço para essa tirada de dúvida, tá? Então, primeiro momento, vamos trazer para vocês o que se trata a disciplina de seminário de monografia. Né? Então, nós temos um ementa, nós temos um objeto da disciplina, que é justamente trazer para vocês as diretrizes para que vocês possam elaborar o projeto de pesquisa. E nós temos, nesse primeiro momento, duas coisas que não podem ser modificadas. Primeiro, que é o objeto da disciplina, e, em segundo, os conteúdos programáticos, né? Então, os conteúdos que fazem parte desse componente curricular, eles são fixos, eles não vão poder ser mexidos. Agora, o que nós podemos fazer, primeiro, é entender o atual momento em que nós estamos vivendo, sabendo de todas essas excepcionalidades. Então, não poderia ser diferente da minha pessoa. Para quem já me conhece sabe que eu gosto bastante do diálogo, né? Eu respeito bastante todas as questões que são colocadas, e eu sempre tenho o costume de, inclusive, de ter empatia nesse sentido. Então, hoje eu preciso conhecer o perfil da turma, o perfil de vocês no sentido das condições de trabalho remoto que vocês possam ter, que não vai ser diferente das minhas enquanto um professor que estou à frente desse componente curricular. Então, percebam que nós estamos nas nossas casas. Eu, por exemplo, eu estou, nesse momento, diante de um cenário talvez muito parecido com o de vocês. Né? Estou aqui na minha casa, montei dentro do meu quarto vamos dizer assim, um escritório para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível, sabendo que existem limitações. Limitações, por exemplo, de computadores que possam ser compartilhados com outros membros, com outras pessoas que convivem conosco. Então, nem sempre, talvez todos estejam disponíveis, mesmo sabendo que quando vocês se matricularam na nossa disciplina, vocês foram sabedores dos horários, né? Os horários que já adianto que serão às quartas e sextas-feiras, de 9 às 11 horas. Então, eu não sei como anda o calendário de vocês antes das 9 e depois das 11. Por isso, eu vou respeitar bastante o nosso horário. Então, eu vou procurar iniciar às 9 horas, com aquele atraso mínimo possível, que é para que vocês possam acessar o sistema, né, e se colocar na sala de aula virtual. E também às 11 horas eu procurarei respeitar bastante que a gente possa finalizar, tá certo? Sempre no horário combinado. Então, nesse primeiro momento, é a gente combinar algumas regras. Todos aqui são sabedores de algumas coisas que são bem usuais nesse sistema pedagógico remoto, que é justamente de estar interagindo na medida do possível. De minha parte, eu acredito que vou tentar atuar com vocês como se eu estivesse com vocês em uma sala de aula normal, vamos dizer assim, não sei nem se a palavra cabe, tá? Mas vou tentar conduzir da melhor forma possível, sabendo que existirá limitações. Então, de repente eu posso estar aqui trazendo uma informação e aí vem um barulho ou cai uma conexão e aí a gente vai ter que ter algum tipo de, vamos dizer assim, de bom senso para relevar algumas questões, e de minha parte para com vocês, não tenham dúvida que isso acontecerá. Então, conhecer esse perfil da turma, hoje, eu sei que não é suficiente. Então, ao longo do curso, a gente vai se conhecendo melhor. Eu vou disponibilizar o meu número para vocês, para que a gente possa também, pelo WhatsApp ou mesmo pelo e-mail, a gente também possa interagir. A princípio, a gente vai usar a plataforma normal da universidade, que é o sistema SIGA-A. Então, procurarei
manter vocês sempre informados e com bastante antecedência de todas as atividades que deverão acontecer. Certo, pessoal? Então, como eu já falei, em relação ao perfil da turma, eu já fiz assim uma leitura que nós temos um perfil heterogêneo, onde nós vamos ter alunos que já têm um nível de conhecimento de elaboração de projeto de pesquisa um pouco além de que outros, porque já tiveram experiências anteriores com disciplinas, alguns aqui com iniciação científica e outros já são graduados em educação física e estão agora buscando uma segunda formação. E logo essas pessoas, esses alunos, eles passaram por todo esse ritual de construção do projeto de pesquisa e de conclusão desse projeto em um formato de monografia, ok? Então, o método que nós vamos utilizar, e alguém já me perguntou mesmo antes dessa aula, Luciano, como é que serão as aulas? Serão aquelas reuniões de videoconferência? Serão sempre assim? Então, eu já adianto para vocês que nós temos duas possibilidades. Nós temos uma possibilidade onde nós estaremos juntos, que são nas atividades chamadas síncronas, ou seja, nós estamos interagindo juntos, online, nesse ambiente virtual que eu escolhi para que nós possamos utilizar como sala de aula, que é justamente o aplicativo Zoom. E aí eu até posso justificar para vocês que eu optei pelo Zoom porque eu tenho a assinatura desse app e eu fiz isso desde a época do início do semestre suplementar, em virtude de investir profissionalmente nesse momento, né? E de ter aulas que pudessem não ser interrompidas, como, por exemplo, ela poderia ser se eu não fosse um assinante. Então, na minha primeira aula do curso que eu ofertei, eu tive uma dificuldade e, a partir disso, eu optei por fazer esse investimento e acredito que nós não teremos problemas nenhum em relação à nossa plataforma, que vai ser sempre a plataforma do Zoom, do app Zoom. Ok, pessoal? Em relação às aulas serem sempre síncronas, elas não serão. E eu até gostaria de ouvir um pouco vocês, porque eu, particularmente, teria muitas dificuldades de todas as quartas e sextas oferecer esse tipo de atividade. Então, eu elaborei um cronograma e hoje vou apresentar para vocês, onde em alguns momentos nós teremos a aula síncrona, né, a chamada atividade síncrona, ou seja, todos estaremos juntos, online, nesse momento, nesse ambiente, tá, de aprendizagem. Em outros momentos, eu vou depositar no CIGA uma série de modelos ou de atividades ou de exercícios de aprendizagem, ou de vídeos, para que vocês possam continuar os estudos, mas que não haja essa necessidade de estar, naquele momento, vinculado à atividade que o professor estará ofertando. Ou seja, a maneira assíncrona, assim chamada, vocês vão ter totais condições de administrar, tá certo, a condução dos estudos de vocês, sabendo que é interessante que vocês tenham definido um cronograma de trabalho que envolva não só a disciplina de seminário de monografia 1, mas também que interrelacione o que vocês precisarão realizar nela com outras disciplinas que vocês, porventura, estejam cursando. Então, eu acho que o primeiro momento é vocês fazerem essa agenda de trabalho, reservando um tempo para que vocês possam realizar também essas atividades que não sejam necessariamente naquele horário acordado. Então, eu já adianto para vocês, nós teremos algumas quartas-feiras que eu deixarei livre no sentido de vocês escolherem o melhor horário daquela quarta-feira ou de um outro momento que vocês possam realizar a atividade proposta pela disciplina Seminário de Monografia 1, ok? E em outros momentos eu estarei presente de outras formas, como, por exemplo, que eu já falei anteriormente, uma consulta por WhatsApp, e aí a gente só pede que vocês possam ter o bom senso de entrar em contato sempre em horários que a gente entenda que sejam horários de trabalho, ok?
Pessoal que está chegando com atraso, não tem problema nenhum, tá certo? A gente começou há pouco tempo, eu ainda estou iniciando o nosso plano de ensino, ok? Em relação às aulas gravadas, é uma pergunta que acabo de ler aqui no nosso bate-papo do Ronaldo, e eu tive uma experiência, pessoal, nós tivemos uma experiência, o Ronaldo, inclusive, fez parte do meu curso no semestre, no calendário suplementar 1, e nós tínhamos todas as aulas gravadas, então eu gravava as aulas, eu editava as aulas, inclusive essas edições eram sempre bastante, não eram tão fáceis, e até para encurtar aquela aula, porque às vezes a gente passava um pouco do horário, e é o que eu não quero passar com vocês, honrar o nosso horário, ok? E assim, e eu colocava no canal do YouTube, no meu canal, né, no canal do meu login do YouTube, e os alunos depois acessavam as aulas. Então isso acabava sendo maravilhoso, porque quem não podia, por alguma razão, assistir a aula naquele momento, assistia depois de uma forma assíncrona. Então eu acredito que foi uma experiência muito positiva, mas particularmente, né, particularmente, pessoal, eu também percebi que nós tivemos uma certa evasão, que eu não quero nem atribuir essa evasão a eu colocar as aulas gravadas para o acesso de todos, mas assim, eu percebi que ao longo do curso pode ter sido por outras razões, inclusive pode ter sido até uma tendência, até pelos alunos estarem fazendo outros cursos e de haver desgaste e de haver outras atividades também paralelas que possam ter atrapalhado e talvez alguns optavam por assistir de forma assíncrona. Então, eu particularmente, eu agora vou fazer da seguinte forma: eu não colocarei as aulas na íntegra, mas a gente vai colocar pontos da aula que eu julgo importante, que estejam tratando especificamente dos conteúdos que vocês irão precisar para elaborar o projeto de pesquisa. Então, talvez eu faça dessa forma, mas eu ainda vou estudar a respeito, se eu coloco de fato na íntegra ou eu apenas coloque pedaços da aula. Eu espero que vocês estejam entendendo. Para que o vídeo não fique de 2 horas, partes da aula específica para cada conteúdo, e aí vocês irão especificamente naquele conteúdo que seja do interesse para aquele momento. Eu acredito que dessa forma seja mais até menos dispendioso, no sentido de não ter que assistir lá uma aula de 1h30, 2 horas, e em alguns momentos vocês possam ter mais dificuldade que outros. Mas a gente ainda vai discutir a respeito, certo? O fato concreto é que eu vou oferecer para vocês também o acesso, né? Eu vou informar para vocês que nós temos o canal, o meu canal, e que vocês se inscrevam nesse canal, porque em muitos momentos eu irei colocar os vídeos voltados à metodologia do trabalho científico, e quem está inscrito ele já é notificado. Então, além disso, é importante para que a gente fortaleça o canal, que é um canal que eu espero que possa contribuir para todos vocês, ok? Esse canal já tem os vídeos do curso que eu ministrei. Então, para quem tem interesse, para quem tem tempo disponível, vocês já comecem a acessar o meu canal. Finalzinho aí eu informo para vocês. E vocês podem até citar bastante coisa, inclusive, ok? Então, esse método da disciplina é um método onde vai ter as aulas via reuniões, como agora, que estamos tendo, e outras atividades baseadas em exercícios de aprendizagem e modelos que eu irei disponibilizar via SIGA-A. Ok, pessoal? Em relação à avaliação, nós temos uma disciplina de 60 horas. Então, eu preciso avaliar vocês por pelo menos 3 momentos. Então, nós vamos ter 3 momentos onde vocês estarão sendo avaliados, mas esses momentos são aqueles momentos que farão parte do processo como um todo. Então, toda vez que nós estamos juntos aqui produzindo conteúdo nas aulas, vocês já estarão sendo avaliados. Então, para aquele aluno que tem uma maior dificuldade e que no final do semestre vai me pedir algum tipo de ajuda, colaboração, eu vou olhar muito essa questão
de como foi esse aluno nesse processo todo e se ele merece, nesse sentido aí, se ele merece uma outra chance, uma outra oportunidade. E a gente está sempre voltado a ajudar. Obviamente que os alunos que estão mais engajados são sempre a minha prioridade, ok, pessoal? Então, a ementa da disciplina tem a ver a trazer para vocês um conjunto de diretrizes para que vocês possam elaborar o projeto de pesquisa. Eu vou ensinar para vocês essas diretrizes, sempre considerando que existem diversas correntes metodológicas do trabalho científico. Então, o meu objetivo principal é trazer elementos para que vocês construam um projeto que possa ser contemplado as necessidades da nossa universidade e do nosso departamento de educação física, sempre levando em consideração as características das correntes metodológicas dos orientadores, de vocês e a linha de trabalho da pesquisa que vocês irão optar por realizar. Então, eu vou trazer um panorama geral, eu vou trazer alguns modelos e eu sempre vou colocar como modelos, como recomendações, que vocês podem seguir de uma forma integral, vocês podem seguir de uma forma parcial, ou vocês podem até nem seguir, mas sendo sabedores que essas diretrizes, elas estão seguindo os ditames das normas da ABNT, da resolução do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, tá certo? E que a forma que eu trarei para vocês é uma forma que vocês deverão, pelo menos, ter como uma referência que possa colaborar, e aí eu estou me referindo àqueles que já estão mais adiantados, ok? Mas, de maneira geral, eu vou nivelar nossa turma sempre por baixo. Então, se eu nivelo por baixo, eu tenho uma possibilidade de alcançar um número maior de pessoas, ok? Então, não é um curso de metodologia de pesquisa avançada. O meu objetivo aqui na disciplina é trazer diretrizes gerais e básicas para que todos vocês possam ter o máximo de condições de elaborar um projeto de pesquisa e de ter uma experiência positiva, levando em consideração que esse processo ele inicia agora e ele vai ser finalizado quando vocês finalizarem o TCC, quando vocês defenderem publicamente a monografia de vocês e aí, nesse momento, a gente tem todo esse processo finalizado. Então, lembrem que é uma disciplina pré-requisito para uma outra que vai mais adiante aparecer para que vocês possam realizar, ok? Em relação à dinâmica do nosso componente curricular, eu já adiantei para vocês os horários. Alguém confirma aí com a reação aí? É esse horário mesmo que está lá no SIGA, quartas e sextas-feiras, de 9 às 11? Está tudo ok, não é isso? Então, nós vamos ter hoje, eu vou apresentar para vocês hoje um calendário de cada aula, o que eu quero propor para vocês. Obviamente que existe aquela característica da flexibilidade, então é possível que eu apresente para vocês algumas datas e alguns conteúdos que possam ter uma margem de uma semana para frente ou uma semana para trás, para que a gente possa tratar sobre eles. Mas é importante que vocês serão sempre notificados do que está acontecendo via SIGA. Eu sempre marcarei o e-mail para que vocês possam acessar o mais rápido possível, vocês possam ter o acesso às informações da nossa disciplina. Ok, pessoal? Então, eu recomendo que vocês... os slides, alguém falou dos slides. Os slides eu não disponibilizo, pessoal, porque eu opto por disponibilizar a aula gravada, ok? Então, as aulas gravadas, elas serão disponibilizadas ou na íntegra ou de uma forma parcial. Então, os slides eu não irei disponibilizar. Só respondendo a alguém, ok, que... Alguém colocou seminário 2 ou 1. Nós estamos agora, nesse momento, com aula da disciplina de seminário de monografia 1. Não sei se essa foi a pergunta. Então, nesse momento, para quem talvez... Na descrição da ementa lá, professor, o senhor colocou que é diretrizes para a elaboração do projeto de pesquisa a ser desenvolvido na disciplina de seminário de monografia 2.
Ah, Aí, a conclusão ok. é, Está correto, pessoal. A ser desenvolvido na disciplina de Seminário de Monografia 2. Então, aqui eu vou tratar com vocês de diretrizes que serão, tá certo? Consolidadas na disciplina de Seminário de Monografia 2. É isso mesmo, então está correto, ok? Bom, a operacionalização da disciplina. Então, em relação aos horários, eu já falei para vocês, a gente vai buscar honrar o que está acordado desde o início, não é, da matrícula de vocês. Nós iniciamos às 9 e finalizamos às 11. Se houver alguma margem aí de tolerância, sempre para antes das 11, porque eu sei que vocês, a partir de 11 horas, deverão ter outras atividades. Então, é possível que a tolerância para início ela sempre existirá, mas o término eu procurarei honrar às 11 horas, sabendo que vocês possam estar envolvidos logo no continuar do horário em outras atividades e eu respeitarei isso aí, ok? Em relação às faltas, esse modelo remoto não é tão simples assim esse controle, mas eu procurarei acompanhar quem está participando das aulas via reuniões online, né? No final, sempre o sistema do aplicativo Zoom, ele me gera um relatório e eu sei quem colocou qualquer fala no bate-papo, isso fica gravado. Por isso que eu digo a todos, coloquem sempre alguma coisa, um bom dia. Quem não tiver identificado pelo nome, coloca o nome, porque eu vou ter como controlar todas as nossas aulas, tá certo? Nesse formato. A outra parte da disciplina, que é as aulas que são chamadas assíncronas, não tem como controlar. Então, por costume, eu confio em todos vocês, eu não estarei perseguindo ninguém em relação à frequência. Agora, eu gostaria muito que vocês não perdessem esse contato comigo, e mesmo aqueles que não podem, uma coisa que eu fazia nas aulas presenciais, os alunos que já eram formados na graduação, que já passaram por esse ritual e por esse processo, o que é que eu fazia? Muitas vezes, esses alunos eles não precisavam necessariamente estarem presentes em todas as aulas. Agora, eles precisavam sempre cumprir com as atividades propostas. Ou seja, as 3 atividades formais de avaliação, esses alunos eles tinham que participar igual qualquer outro aluno. Então, muitas vezes, inclusive, esses alunos que achavam que já eram conhecedores da elaboração do projeto de pesquisa, por terem tido uma experiência anterior, muitas vezes esses alunos eram os que tinham mais dificuldades, porque não se faziam presentes nas aulas, confiavam na bagagem que tinha, mas perdiam um pouco dessa relação da disciplina, inclusive até no sentido da orientação, porque a disciplina ela vai trazer as diretrizes para a elaboração do projeto de pesquisa, mas junto a isso, ela vai trazer também a condição de vocês terem um orientador, um professor orientador. Em algum momento das nossas aulas, eu vou dar um prazo para vocês e vocês irão, a partir de um documento, de um termo de acompanhamento, vocês irão me retornar dizendo, ó, Luciano, o meu orientador é esse professor aqui. E aí vocês irão me enviar um termo de acompanhamento da orientação do projeto de pesquisa. Então, a disciplina ela também serve para isso. Então, alguns alunos que optam por não assistir às aulas, na época presencial, aqueles que optavam por não estarem presentes, eu não reprovava por falta. Eu havia inicialmente sido informado, havia combinado com eles que não haveria a necessidade, eu daria uma espécie de aproveitamento parcial, sem aquela exigência da entrada do processo, né, que vocês sabem daquele processo de aproveitamento de disciplinas. Então, eu dava essa indicação, ó, não precisa entrar com o processo. Agora, vocês precisarão participar das atividades avaliativas. Então, alguns alunos acabavam tendo muita dificuldade e o que eu digo para vocês é mesmo aqueles que já são conhecedores do ritual e já passaram por isso, até mesmo os meus alunos que já cursaram comigo o minicurso, que vai tratar a disciplina dos mesmos conteúdos, quem estudou comigo agora
nesse calendário suplementar, vai perceber que eu vou reprisar os conteúdos, porque são os mesmos conteúdos, só que lá no curso ele foi ministrado de uma forma intensiva. Agora nós vamos ter de uma forma mais gradual. Então, já adianto, assim, quem quer o aproveitamento, eu recomendo o seguinte, não precisa entrar com o processo, mas, obviamente, algumas aulas que vocês não possam estar presentes, eu não irei perseguir no sentido de colocar faltas, mas, obviamente, que eu preciso estar próximo de vocês, sabendo que vocês estão produzindo e que vocês irão participar das atividades seguindo o modelo que a disciplina irá levar para vocês, ok? Em relação ao horário de início, eu acho justo a gente não ultrapassar de 15 minutos. Se a aula é de 9 horas, eu acho interessante que a gente não ultrapasse dos 15 minutos, para que a gente não tenha problema de ultrapassar as 11 horas. O que é que vocês acham? Alguém está contrário a essa proposta dos 15 minutos? Ótimo assim. Tá tudo ok, pessoal? Alunos que precisam... Joelson, Joelson, sem nenhum problema, Joelson. Alunos que precisam sair de 10h30, pessoal, eu não vou estar, não se preocupem que eu não vou estar perseguindo os horários de vocês. Ficarei muito feliz de tê-los vocês aqui sempre. Agora, quem está precisando sair, sai. Por quê? A tendência é que as aulas fiquem gravadas na íntegra, ou pelo menos os conteúdos principais serão disponibilizados para vocês, ok? Quem quiser dizer, professor, vou ter que sair para resolver um problema, eu acho muito legal isso aí, tá? Me informar, não tem problema nenhum. Vocês podem contar comigo nesse sentido. Eu não tenho nenhum problema. As faltas, quem vai participar da disciplina do começo ao fim, vai terminar com 100%. A frequência, eu não vou estar colocando faltas de maneira desnecessária em alguém que está produzindo, em alguém que está participando e alguém que está informando a todo momento o que está acontecendo para mim, ok? Então, não se preocupem em relação a isso. Agora, os que saem um pouquinho antes, depois vocês busquem a informação. É possível que o vídeo da aula esteja disponível e aí vocês, na medida do possível, vocês podem ir se atualizando e também buscando a mim para esclarecer alguma coisa, ok? Pessoal, já falei para vocês, eu acho que vocês já estão sabendo. Atividades síncronas são atividades como essas que nós estamos realizando agora. Então, eu coloquei algumas datas que podem ou não sofrer ajustes. Então, a princípio, nós vamos ter essas datas aí, dia 18, 23 e 25 de setembro, nós teremos aulas como essa de hoje, dia 2, 9, 16 e 23 de outubro, e de 6 de novembro a 11 de dezembro. Esse período em azul, a gente vai ter uma sequência muito forte de aulas síncronas por conta das apresentações dos seminários. Então, ao elaborar o projeto de pesquisa, cada um de vocês deverá apresentar em forma de seminário. Então, a gente vai ter esse período de 6 a 11 de dezembro, mas não se preocupem que até lá nós vamos ter uma série de aulas e de informações para que vocês possam chegar muito bem preparados a esse momento, a essa fase, e eu estarei junto com vocês. Em relação ao link de entrada na nossa plataforma de aula, o link é o mesmo, tá? Mas eu vou, a cada véspera de aula, eu vou estar publicando no SIGA para que vocês não esqueçam. Não deixem de acessar o SIGA. Eu vou tentar fazer o sistema SIGA ser o mais dinâmico possível, colocando enquetes, colocando atividades para vocês, para que a gente possa interagir da melhor maneira possível, ok? Em relação às aulas assíncronas, o local, o horário, a melhor comodidade para vocês realizarem é por conta de vocês. Então, eu vou colocar lá, nós teremos uma aula e eu vou solicitar que vocês realizem o exercício de aprendizagem de número 1. Eu vou publicar o exercício de aprendizagem em uma data. Não significa que naquela data vocês terão que me retornar. Então, é importante que vocês saibam
que as aulas assíncronas, elas vão ser administradas por vocês. Então, vocês aqui vão, de forma conveniente, com a melhor comodidade que vocês possam realizar, vocês irão administrar, tá certo? Esses horários para realizarem as atividades assíncronas. Eu diria que a maior parte do curso em si é de forma assíncrona, né? Porque em vários momentos vocês estarão produzindo para poder suprir uma demanda da disciplina e nem sempre será nas aulas que nós estaremos aqui na reunião, porque nem sempre isso será possível, ok? Espero que vocês estejam entendendo até o presente momento. Tranquilo. Em relação à avaliação, é um processo contínuo, como sempre a gente procura fazer, sabendo vocês que terão 3 notas. Serão três atividades avaliativas, mas todo o processo que envolve vocês chegarem a essas notas, ele será considerado por mim. Então, isso é importante. Uma coisa que eu lamento muito, às vezes, né, nos semestres anteriores, eu lamento muito as desistências, porque às vezes o aluno tem uma dificuldade e ele acaba desistindo, mas ele nem chega a dialogar com o professor, que de alguma forma poderia ajudar, poderia colaborar. Então, uma coisa que eu digo para vocês é que a última opção é sempre uma desistência, pessoal. Contem comigo, porque até onde eu puder ajudar, eu estarei disposto a fazer, sabendo que eu preciso, obviamente, conduzir um processo que vocês cheguem bem no seminário de monografia 2. Não adianta apenas aprovar vocês e quando chegar no seminário de monografia 2, vocês terem muitos problemas. Então, eu quero que vocês construam, de fato, uma atmosfera positiva, um produto que possa ser de qualidade e que a gente venha a chegar bem no seminário de monografia 2. Então, todas as nossas diretrizes agora propostas é para que vocês cheguem bem no seminário de monografia 2, ok? Em relação pessoal, a Mariane falou em relação às datas. Mariane, é possível que eu vou publicar para vocês na íntegra, tá? Um cronograma de atividades. Então, nem se preocupe em relação, às vezes, se eu passar rápido aqui a projeção, mas eu vou enviar para vocês não o slide, mas a gente vai ter as informações, eu vou sempre publicar lá em formato PDF e também os vídeos das aulas, ok? Pessoal, os objetivos da disciplina. Esses objetivos eles estão pautados no que eu já venho falando desde o início da apresentação de hoje. Elaborar um projeto de pesquisa que será desenvolvido na disciplina de seminário de monografia 2. Elaborar o projeto e ter junto a vocês a presença de um professor orientador. E aí a nossa primeira aula, eu quero trazer para vocês, inclusive, alguns pontos que são relevantes para essa escolha do orientador, inclusive levando em consideração o tema da pesquisa. Então, é importante que vocês associem sempre o tema que vocês querem tratar com um professor, com alguém mais experiente que possa ser um colaborador nesse processo de TCC, ok? É possível deixar o TCC pronto ou muito próximo no decorrer da disciplina? Entendam que nós iremos, na disciplina de seminário de monografia 1, nós iremos construir uma proposta. Nós iremos trabalhar com o futuro. A pesquisa ela não é concluída na nossa disciplina. Ela é pensada. A gente nasce de uma maneira embrionária, nós vamos pensar um projeto de pesquisa que, se envolver seres humanos direto ou indiretamente, passará por uma avaliação de um comitê de ética para depois ser coletados dados, esses dados serão analisados, discutidos e concluídos. Ou seja, nós não temos como propósito da disciplina terminar o TCC nela. Nós iremos iniciar um processo de construção do pensamento científico que deverá ser executado na disciplina de seminário de monografia 2. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Agora, é possível que alguém que já tenha um encaminhamento, já tenha uma outra pesquisa realizada
e que possa trabalhar algumas variáveis daquela pesquisa anterior, que já tenha, inclusive, passado por um comitê de ética, que já tenha, talvez, até um orientador, é possível que adiante bastante coisa, mas não é o momento da disciplina nossa de finalizar a TCC. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Beleza, Érica, é isso aí, valeu. Não se preocupem que essas projeções todas, as informações serão disponibilizadas. Então, os objetivos específicos. Tudo que nós iremos realizar para que possa o quê? Elaborar o projeto de pesquisa. Então, objetivos específicos. Primeiro, definir o tema. Eu preciso definir o tema da minha pesquisa. E aí, nós vamos ter uma aula especial para a definição do tema. Ok? Formulação de um problema de pesquisa, em alguns casos, formulação de hipóteses e os objetivos dessa pesquisa. Então, nós vamos ter cada aula, cada conjunto de aulas, a gente vai estar contemplando um desses objetivos e vocês vão perceber que no final de um conjunto de aulas, vocês já terão ali o projeto de pesquisa realizado. Então, a ideia é essa, é que a disciplina ela possa ser uma espécie de oficina, para que eu possa trazer as informações e que vocês possam ir construindo a cada semana uma parte desse projeto. Então, não é legal acumular os exercícios de aprendizagem, acumular as coisas para o final. O que eu proponho para vocês a cada semana, se vocês forem realizando naquela semana em especial, quando a gente acaba o conjunto de aulas, vocês vão ter uma sensação que o projeto está praticamente ali, pelo menos o esboço está elaborado. E aí vocês irão apenas o quê? Lapidar aquela pedra que vai virar um diamante e que eu espero que brilhe muito com vocês. Então, como objetivos específicos, elaborar os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais do projeto de pesquisa. Eu irei disponibilizar para vocês um modelo, né? Nós temos uma resolução de TCC, inclusive eu vou trazer para vocês alguns pontos da resolução, mas ela está num processo atual de atualização. De alguma forma eu vou trazer as coisas mais, nesse momento, que já são consolidadas, que já estão prontas, e aí a gente vai ter todo um sistema de modelos. Não se preocupem que uma das coisas que a disciplina vai gerar para vocês são modelos, tá certo? Diversos modelos para que possa facilitar o entendimento de vocês nessa construção. Construir a revisão da literatura com referenciais teóricos de diversas fontes. Então, nesse momento, a gente pode usufruir bastante, né, nesse período agora, de informações de internet, de muitas bibliotecas que estão sendo disponibilizadas para o domínio público via sites. Os próprios TCCs do nosso curso de Educação Física, vocês encontrarão muitos deles. Inclusive, eu já andei consultando alguns alunos que estão aqui conosco, os TCCs daqueles que já são graduados em uma formação anterior da Educação Física. Alguns já estão até disponíveis para consulta. Então, isso é muito importante para vocês que irão construir o projeto, consultar esses TCCs, saber como funciona, ter noção de modelo, ok? E os livros, que também são outras boas pedidas. Alguns livros eu irei disponibilizar para vocês e outros tipos de fontes que vocês julguem importante e que possam contribuir, tá certo, para a construção da pesquisa. Em relação ainda aos objetivos específicos, a definição de procedimentos metodológicos adequados, nós vamos ter uma aula especial só para esse pensamento de construção de procedimentos metodológicos, tá certo, pessoal? Então a gente vai, cada objetivo desse, ele vai sendo contemplado em um conjunto de aulas. Conhecer os aspectos éticos para o desenvolvimento de pesquisa com seres humanos e submissão do projeto de pesquisa em um comitê de ética. Então, esse processo de submissão do projeto ao comitê de ética, antes da pandemia, nós já tínhamos esse processo de uma forma virtual. Então, não vai mudar em nada esse processo de submissão da pesquisa. O que vai sofrer bastante interferência
é a forma que vocês coletavam os dados. Então, nessa aula de metodologia, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, como é que eu posso coletar dados sem ter que estar presencialmente em um determinado local? Hoje, nós já somos sabedores de alguns formatos, de algumas tecnologias que a gente pode, tá certo, se apropriar para coletar dados de uma forma que não haja essa necessidade. Ok? E outras formas podem ser pensadas, inclusive, para aqueles que não querem envolver seres humanos nas pesquisas, que querem fazer pesquisas bibliográficas ou estudos de revisão, também é uma possibilidade que a gente vai mais adiante discutir sobre isso, ok? Construir o projeto de pesquisa seguindo um estilo de redação científica e a apresentação em defesa oral. Então, eu já vou adiantar para vocês. A gente vai começar construindo um rascunho de um projeto de pesquisa. É uma espécie de minuta. Essa minuta, ela vai sendo encorpada ao longo da disciplina e ela vai ser aperfeiçoada até o ponto de ser executada. Então, essa execução é onde a gente entra com a transição para outra disciplina de seminário de monografia 2, ok? Em relação aos conteúdos, hoje eu não vou adiantar conteúdos para vocês, é mais uma aula de boas-vindas para que a gente possa tirar algumas dúvidas dessa parte mais da nossa relação nesse momento agora, mas a gente vai ter em relação ao conteúdo programático esse ciclo de pontos aí que vão ser colocados e que vão formar o projeto de pesquisa. Então, a questão da estruturação nas normas da ABNT, essa parte das normas da ABNT, eu já vou publicar no SIGA todas as normas, nós não teremos aulas especificamente sobre isso. Caso haja alguma dúvida em relação a essa estruturação, eu me coloco à disposição e a gente vai, ao longo das aulas aí, que sejam pertinentes os momentos das aulas, a gente vai esclarecendo alguma coisa, mas as normas serão disponibilizadas para vocês, para que vocês possam baixar essas normas e segui-las. A ideia, nesse momento, é que vocês possam se apropriar de forma consultiva. Ninguém vai decorar normas de ABNT. Vocês irão consultar na medida da necessidade e eu estarei disponível para, em algum momento, se for necessário, ajudar vocês em algumas dúvidas. Ok, pessoal? Subentende-se que vocês já tiveram aulas e informações suficientes para que possam lidar com a estruturação de normas de ABNT. Especificamente aí, a gente está falando da norma 14.724, que é aquela norma de formatação geral, a norma 10.520, que é de citação, e a norma 6023, que é de referências. Então, essas três normas aí, em especial, serão as mais manipuladas por vocês, ok, pessoal? E aí nós vamos ter, como eu já adiantei nos objetivos da disciplina, definição de tema, de problema. A hipótese é um elemento que nem sempre ele precisa ser presente, mas eu quero trabalhar o exercício da construção da hipótese com vocês, tá? A justificativa do tema, por que esse tema é relevante? De que ponto de vista vocês podem trazer a público a importância da construção desse projeto de pesquisa? Então, vocês vão ter que embasar alguns pontos para que possam justificar essa relevância. O estabelecimento de objetivos, tá? Que são aquelas ações que a gente normalmente divide em geral e específicos. Então, a gente vai passar também pela busca de referências, busca de fontes. Inclusive, eu vou oferecer para vocês uma lista com as principais revistas científicas que estão indexadas hoje na área da educação física e afins, ok? Os procedimentos metodológicos também fazem parte dos nossos conteúdos e os aspectos éticos da pesquisa, bem como a redação e a apresentação do projeto. Então, percebam que o nosso conteúdo, no meu entendimento, é um conteúdo prazeroso, é um conteúdo que eu não vou trazer abordagem filosófica, eu vou trazer para vocês uma abordagem
prática. A ideia é a aplicação desse conhecimento científico para que vocês possam elaborar o projeto de pesquisa de vocês, que vai ser executado mais adiante. Em relação aos métodos e técnicas, as aulas por videoconferência é o que nós temos nesse momento. Em outras épocas, nós estaríamos com aquelas aulas expositivas dialogadas, mas eu acredito, pessoal, que nós não devemos confundir que estamos à distância, né? Nesse momento, a gente está muito junto, a gente está numa sala de aula, né, virtual, num ambiente virtual de aprendizagem. Aqui eu posso, a partir de qualquer fala de vocês ou qualquer pergunta no bate-papo, eu posso de pronto esclarecer, e mesmo que eu não possa, eu trarei essa informação o mais breve possível. Então, se sintam acolhidos junto a mim, tá? Então, não se sintam distantes. A gente está, nesse momento agora, todos que estão presentes aqui, a gente pode dialogar, pode interagir. E uma outra parte das aulas a gente vai usar de redes sociais, de e-mail, de WhatsApp, e a gente vai tentar, da melhor forma possível, conduzir esse semestre até o final, até o dia 16 de dezembro, e lograr êxito. O que eu desejo para vocês é que vocês tenham uma experiência muito boa e que a gente possa realmente cumprir com os nossos objetivos nesse semestre excepcional, ok? Vai ter alguns exercícios de aprendizagem. Eu já quero adiantar para vocês. Não confundam os exercícios de aprendizagem. Pessoal, quem está travando, eu recomendo que vocês possam tentar sair e voltar. Talvez, Ronaldo. Ok? Às vezes é melhor dar uma saidinha. Pronto, ok, ele já saiu. Já voltou. Ok. Então, pessoal, em relação aos exercícios de aprendizagens, os exercícios, eles têm o papel de serem facilitadores nesse processo de elaboração do projeto. Eu não quero que vocês encarem os exercícios como uma pressão, como mais uma atividade do professor Luciano. Então, eu não vou nem cobrar que vocês me retornem os exercícios, mas é importante que vocês façam no momento assíncrono, porque ao fazer os exercícios, vocês, ao finalizar o conjunto de exercícios, vocês terão o esboço do projeto de pesquisa. Então, mesmo sem a minha cobrança de um retorno, eu não vou estar cobrando que vocês retornem o exercício, tá certo? Mas eu vou estar disponibilizando para que vocês realizem, para que vocês tenham uma facilidade maior nesse sentido aí, ok? Leitura, fichamento, produção de textos, são atividades que vocês muito possivelmente farão ao longo dessa caminhada toda, da disciplina, de uma forma assíncrona, no momento que vocês colocarem como melhor, naquele momento que vocês irão estabelecer, como eu falei no início da aula, né? Estabeleçam um cronograma, uma agenda de trabalho, e dessa forma, se a gente não jogar as nossas responsabilidades só para as quartas e sextas, se vocês selecionarem alguns outros momentos para também realizar essas atividades, eu tenho certeza que a gente não vai ter nenhum problema, ok? E o seminário por videoconferência. Eu já adianto para vocês, super tranquilo, vou mandar um modelo para vocês da apresentação. Cada um terá 10 minutos, tá certo? Para abrir o microfone para fazer sua apresentação. Então, assim, não se preocupem, vai ser super tranquilo. E eu repito, estou aqui para ajudar vocês. Não só eu, mas todos os colegas poderão também ajudar, ok? Interação por e-mail, WhatsApp e o SIGA-A é a nossa plataforma de contato. Pessoal, avaliação da aprendizagem. Vocês terão 3 atividades, tá certo? Primeira atividade é o que eu chamo de rascunho do projeto. Então, o projeto ele tem elementos essenciais, que são aqueles elementos obrigatórios. Então, primeiro momento, com antecedência, eu estabelecerei para vocês uma data para vocês, e vocês enviarão os exercícios de aprendizagem, eles irão colaborar bastante para que vocês possam construir esse rascunho. Eu diria para vocês que, ao juntar os exercícios de aprendizagem, todos eles formam o rascunho do projeto. Por isso que é importante que vocês
cada semana que eu enviar um exercício de aprendizagem, vocês possam ir fazendo, ok? A avaliação 2 vai ser o chamado seminário. Vocês irão apresentar, percebam, vocês irão entregar um rascunho de um projeto, eu irei passar para vocês um feedback, a partir daí vocês irão fazer alguns ajustes e apresentarão essa proposta de pesquisa de vocês, ok? E a terceira nota, já no final do semestre, é uma versão final do projeto de pesquisa, contendo todos os elementos, inclusive os anexos e os apêndices, que mais adiante eu irei trazer informações a respeito, ok? As referências. Eu vou colocar para vocês, tem várias referências, mas eu vou criar uma biblioteca lá no SIGA e eu vou disponibilizar para vocês alguns livros que eu julgo ser importantes, tanto para as abordagens qualitativas quanto para as abordagens quantitativas. Alguns livros eles têm um formato mais tecnicista, como por exemplo, esse livro que vocês estão vendo aqui no meio, aqui, ó, A Pesquisa e a Construção do Conhecimento. Ele é um livro mais tecnicista, tá? Ele traz modelos de pré-textuais, modelos textuais e pós-textuais. Então, é um livro bem de início. Então, eu recomendo bastante esse livro aqui. Ele está disponível na biblioteca da UFPB e eu farei o possível para disponibilizar para vocês também. O livro do Como Elaborar Projetos de Pesquisa também é excelente, do Antônio Carlos Gil. É um dos meus livros favoritos. Então, o livro do Antônio Carlos Gil, ele vai ajudar vocês bastante na questão dos tipos de pesquisa, quando a gente estiver pensando na classificação das pesquisas. Então, eu vou estar sempre pontuando para vocês, para que vocês não tenham que ler o livro na íntegra, eu vou estar colocando para vocês algumas partes em especial para que possa facilitar na construção da ideia de vocês a partir de pontos estratégicos, ok? O Métodos de Pesquisa em Atividade Física, ele é um livro, eu diria que é um livro para um nível maior de conhecimento científico, porque já é um livro que vai, primeiro que é um livro traduzido, né, do inglês para o português, e ele vai trazer muitas experiências de modelos de pesquisa avançado. Então, é um bom livro também, é excelente, ele é muito utilizado na área da educação física, mas ele é uma literatura que eu não recomendaria ser a primeira que vocês deveriam fazer. Então, vocês poderiam buscar outros livros mais tecnicistas e depois complementar esse conhecimento do livro do Thomas Nelson e Silverman. Ok, pessoal? Outros livros bem interessantes, nós temos o livro, esse livro, não sei se vocês estão vendo bem aqui, Metodologia do Trabalho Científico. Ele já é um livro mais conceitual, ele é um livro mais filosófico, mas também traz coisas muito boas, ok? Para o pessoal da pesquisa qualitativa, eu recomendo demais Pesquisa Social, do professor Richardson. Inclusive, ele é professor da UFPB, tá certo? É um livro há bastante tempo utilizado, Pesquisa Social, Métodos e Técnicas. E também recomendo para vocês o Metodologia do Trabalho Científico, que é esse livro aqui, que nós temos um modelo de definição de projeto que eu julgo ser um dos mais fáceis. Aquele pensamento da definição de tema, de elaboração de problema de pesquisa, é um dos livros mais fáceis que eu vejo a linguagem, e eu também vou indicar para vocês algumas partes desse livro aqui, e todos eles eu tentarei disponibilizar para vocês na íntegra, mas eles também poderão ser consultados por sites ou por outras formas, tá certo? A partir das bibliotecas virtuais. Então, essa literatura é uma literatura que eu diria para vocês geral, mas que é o que nós temos nesse momento para iniciação científica, talvez seja o que a gente tem de melhor. Ok, pessoal? As apresentações, Matheus, serão feitas por essa plataforma, tá? Por esse sistema de aulas. Vocês irão acessar a aula, né?
e aí a gente vai ter um cronograma de apresentações e cada um no seu momento vai fazer a sua apresentação, ok? Quem não tem câmera, pessoal, essa questão do microfone e da câmera é algo realmente que é um problema, né? Eu tive problemas em um determinado momento, mas assim, a gente precisa tentar resolver. Eu diria, nesse momento, Matheus, eu diria que eu nem tenho como te responder, mas a gente vai pensar, ainda falta bastante tempo, e a gente vai pensar uma estratégia. É possível que vocês façam também o vídeo da apresentação, ou seja, de uma forma assíncrona, e que vocês possam enviar para que eu possa avaliar. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Alguém tem alguma sugestão? Eu fiquei sem o áudio, tá? Eu não estou lhe ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Agora sim, tá tudo ok. Deve ter sido a minha. Também, tá normal aqui. Às vezes é a conexão, tá? Às vezes é a conexão, tá bom? Mas, assim, vocês entenderam sobre a questão do seminário que vocês irão apresentar? A princípio, a gente vai usar essa plataforma, mas é possível também, para aqueles que tenham uma dificuldade, que vocês façam o vídeo de até 10 minutos com a apresentação e que vocês possam enviar, ok? Eu acho que no meu caso é melhor o vídeo mesmo. É importante que a gente tenha, Alan, é importante que a gente tenha essas diversas possibilidades para que todos possam ser contemplados. Ok, pessoal? Professor, uma questão assim, as pesquisas que a gente vai poder fazer, acho que nenhuma vai poder ir a campo mesmo, né? É muito difícil uma que seja... Sim. Porque, assim, pelo menos na área que eu pretendia pesquisar antes das outras vezes que eu tentei cursar essa disciplina, pesquisa com esporte, né? E agora evento esportivo tá bem complicado, né? Então, no caso, tu vai voltar mais essa disciplina agora, questão das pesquisas qualitativas que não à distância, essas coisas assim. Queria mais saber dessa Não. opinião tua, né? Não, nós vamos construir, Alan, como eu falei, a cada bloco de aulas a gente vai construindo elementos que formarão um projeto. O primeiro elemento é justamente a definição do tema. Então, hoje eu não quero nem ainda adentrar esse campo, ok? Mas uma coisa eu já adianto, o tema é algo que deve ser pensado por você e pelo pessoal todo da turma, obviamente com a minha colaboração. Agora, eu não vou dizer o que você vai ter que fazer, eu vou te dar elementos, eu vou te dar informações, e o cenário atual, todo esse contexto que a gente vem vivendo, com essas dificuldades e com essas atividades virtuais predominando, isso vai ser algo que vai nos levar a uma reflexão de como vocês irão definir o tema de vocês, ok? Inclusive, no primeiro momento comigo e no segundo momento já com a presença de um orientador. Ok, pessoal? Mas, de qualquer forma, fiquem atentos ao que está acontecendo dentro da área da educação física e do esporte, né? Porque essa conjuntura toda ela vai ser importante quando nós começarmos a pensar a definição dos nossos temas e a forma com que nós deveremos coletar as informações. Eu não vou incentivar ninguém a fazer estudos bibliográficos ou qualitativos, não. Eu vou trazer um cenário com diversas possibilidades e vocês, inclusive, deverão também fazer parte dessa reflexão e trazer elementos, até porque eu não sou conhecedor de tudo e vocês irão ser muito importantes nesse processo. Então, eu já adianto para você, a partir daquela área que você gosta, daquela linha de pesquisa ou daquela área da educação física que você tem alguma militância, alguma experiência, as disciplinas que você cursou, elas são balizadoras desse processo de tomada de decisão, e a partir daí, como a gente vai fazer uma pesquisa contemplando um tema e tendo que coletar dados, é uma estratégia que a gente vai pensar juntos, ok? Mas no dia de hoje eu prefiro ainda não adentrar nesse campo,
para que a gente possa, primeiro, saber como vai funcionar as nossas aulas e que no nosso dia a dia a gente possa ir construindo. Agora, é importante demais que tragam todos vocês ideias para que a gente possa construir uma reflexão de como vai ser os nossos TCCs, como serão os nossos projetos de pesquisa dentro desse cenário atual, ok? Mas foi muito interessante a tua pergunta e eu vou só dar a continuação agora ao nosso plano de atividades para a gente honrar com o nosso horário, pessoal. Nós já estamos 10h20 da manhã. Eu vou trazer para vocês agora um conjunto de aulas que serão, no primeiro momento, eu já trago para vocês as próprias datas e horários, mas a gente percebe que, como qualquer planejamento, o componente de flexibilização ele pode acontecer. Mas é importante que a gente não fique atuando sem ter algo mais sólido, né? Então, por isso que eu fiz esse cronograma de aulas aqui. Vocês já podem saber, as nossas primeiras 3 aulas elas serão nesse formato de reunião, de videoconferência. Na próxima aula, dependendo do horário de hoje, eu já traria essa exposição do dia 23 de setembro, a exposição das normas e regulamentação da estrutura do TCC. A gente tem uma resolução de TCC. Eu, no primeiro momento, pensei que hoje poderia ser, inclusive, colocada. Mas como eu quero respeitar o horário, e para que a gente não possa consumir tantas informações e sem ter aquela sensação que o entendimento está mais sólido, eu prefiro que a gente possa ter aulas mais curtas, que eu possa estar trazendo as informações de uma forma mais sistematizada e que não fique dúvidas para a maioria, ok? Então, hoje eu vou apresentar esse plano de ensino como já foi apresentado e a nossa agenda de trabalho. Então, aí nesse quadro que eu irei disponibilizar para vocês, tem a forma que a atividade vai ser ministrada e tem o recurso didático, ok? Então, a gente vai ter as 3 primeiras aulas. A gente vai ter a primeira aula. Possivelmente, eu posso optar também por antecipar conteúdos, mas vai depender muito do transcorrer da nossa aula. Por exemplo, dia 23 de setembro, eu vou apresentar para vocês a resolução de TCC do Departamento da Educação Física. Se sobrar um tempo, e dependendo da construção da aula, eu já posso adiantar alguma coisa em relação à definição do tema. Mas é difícil a gente, nesse momento, dar essa certeza. Então, eu prefiro separar como está, como vocês estão visualizando. Então, nós temos no dia 25 essa aula destinada à definição do tema. Nesse dia, é o dia onde a gente vai pensar essa definição do tema e várias coisas que fazem parte desse processo. Então, eu trarei uma reflexão para vocês de definição de tema, mas é muito importante a participação de todos vocês. Eu não posso desconsiderar as experiências de cada um. Então, é importante que haja essa interação. A gente vai, dentro das aulas, a gente vai descobrindo o melhor formato. Nesse primeiro momento, me parece uma exposição dialogada da minha parte, e vocês atentos aí estão acompanhando. Vez por outra, um ou outro interagem, mas a gente pode, ao longo das aulas, a gente pode estabelecendo outros formatos de uma interação maior, ok, pessoal? E é importante que isso aconteça. Então, no dia 30 de setembro, aí a gente não tem a reunião como hoje. Então, é uma aula livre. Eu disponibilizo o exercício de aprendizagem baseado no que nós tivemos na aula anterior. É o que a gente chama de atividade assíncrona. Não significa que vocês necessariamente terão que no dia 30, nesse horário da aula, realizem o exercício e me enviem. Por favor, não confundam, tá? Eu apenas estou cumprindo com a carga horária de uma forma assíncrona. Esse exercício, como eu falei para trás, ele vai, junto com outros, ele vai sendo facilitador dessa construção do projeto de pesquisa. Mas vocês irão reservar o local, o melhor horário, a melhor forma para que vocês realizem. Inclusive, é possível até
que haja alguém que nem vai fazer e eu nem vou saber, porque eu não vou ter controle sobre isso. Professor, posso enviar o exercício para você fazer uma avaliação, para você dar uma olhadinha? Pode sim, pessoal. Isso é muito bom sempre, ok? Por quê? Porque nem sempre na nossa reunião, na nossa aula síncrona, nem sempre será possível que eu corrija na própria aula, porque a gente vai ter conteúdos para tratar, ok? Mas essa dinâmica, caso não esteja sendo bem entendida nesse momento, a gente vai construindo e a gente vai esclarecendo ao longo das próximas aulas. Inclusive, ao final eu vou disponibilizar o meu número para quem precisar, para que a gente possa interagir, ok? Normalmente eu não gosto de participar de grupos de WhatsApp, mas individualmente, vocês podem criar um grupo da turma e individualmente eu posso ir esclarecendo as questões e aquela pessoa vai esclarecendo no grupo, ok? E assim a gente vai conduzindo da melhor forma, tá bom, pessoal? Bom, eu não vou fazer a leitura de cada aula, mas vocês estão percebendo. Desculpa, pessoal, acho que tirei aqui. Vou tentar voltar. Não sei o que aconteceu, mas acho que vamos voltar agora. Vocês estão vendo? Voltou a projeção normal, pessoal? Joinha aí, cadê? Tá ok, né? Voltou, Bom, tá tudo ok. Então nós vamos ter uma sequência de exercícios em datas de atividades assíncronas, que vocês já entenderam que não vai haver aquela reunião. Outras aulas a gente já sabe que vai haver a aula no app do Zoom, ok? E aí, quando nós chegarmos no dia 30 de outubro, é uma projeção, entendam, nesse primeiro momento, é uma projeção que eu tenho, é uma sensação que vocês já estarão prontos para me entregar o rascunho do projeto e o termo de comprometimento assinado pelo orientador. Lembrando que agora essas assinaturas elas são digitalizadas. Então vocês enviam para o orientador, ele coloca lá a assinatura digitalizada ou eles enviam para vocês a assinatura e vocês formatam no termo que eu vou disponibilizar o modelo e vocês irão contemplar essa primeira necessidade, ok? Então, Professor, 30... Oi, pode falar. Oi, Jato. primeiro, bom dia, né? Só para saber em relação ao orientador ou orientadora, se precisa necessariamente ser do departamento ou se pode ser de um outro departamento da UFPB. Jadson, é uma excelente pergunta. Nós vamos ter a aula da apresentação da resolução de TCC. E um dos artigos que eu irei apresentar é justamente a respeito dessa orientação. Então, no primeiro momento, até uma segunda ordem, o que é que eu posso dizer para você e para todos? Busquem orientadores que estejam vinculados ao Departamento de Educação Física, pelo menos, por exemplo, o professor que ministra a disciplina de anatomia, na disciplina de Educação Física, pode ser orientador? Pode. Ou seja, pelo menos a atual normativa é que vocês busquem professores que estejam vinculados de alguma forma ao Departamento de Educação Física. Então, nesse primeiro momento, eu diria para você que nesse primeiro momento, a resposta poderia ser não. Mas, assim, eu prefiro que você me dê mais um tempo, porque essa resolução, ela está em construção. Essa semana, inclusive, ela é importante, que nós estamos trabalhando nessa resolução. Mas, no primeiro momento, vocês precisam buscar professores que estejam vinculados a alguma disciplina ou alguma atividade do Departamento da Educação Física, seja na licenciatura ou no bacharelado. Fiquei entendido? Sim, pessoal, compreendi. lembrando que para orientação, ok? Para uma presença futura em uma banca, a gente já adianta também que desde que o professor esteja vinculado a qualquer instituição de ensino superior, ele será muito bem-vindo numa composição de banca. Mas, na figura do orientador, realmente, na atual vigência da nossa normativa,
vocês precisam buscar professores que estejam vinculados a alguma atividade, ensino, pesquisa e extensão do Departamento da Educação Física, ok, pessoal? Então, continuando, nós vamos ter a entrega do rascunho nessa data. Isso pode ser modificado? Pode, é possível, mas eu aviso vocês com antecedência. Isso pode ser antecipado? Também pode. Inclusive, eu gostaria muito que a gente possa ir produzindo de uma forma que a gente mais antecipe do que atrase. O atraso ele não é bem-vindo, porque o calendário ele passa muito rapidamente. Como vocês percebem, o tempo passa muito rapidamente. Nós temos diversas atividades e aí a gente precisa ter o tempo sempre, se possível, ao nosso favor. Ok, pessoal? Então a gente vai tentar seguir esse cronograma. No dia 4 de novembro, eu vou divulgar um cronograma com as apresentações dos projetos, dos seminários dos projetos. É óbvio que eu vou levar em consideração aquele aluno que está mais adiantado, aquela aluna que está mais adiantada, em relação aos que estão com mais dificuldade. Então, normalmente, eu levo também em consideração isso aí, e a gente vai elaborar um cronograma que possa contemplar todos. E aí a gente vai ter, do dia 6 de novembro, até a nossa aula do dia 2 de dezembro, a gente vai ter uma sequência de datas agendadas para as apresentações, ok? Até lá, não se preocupem, muita coisa vai acontecer, muita informação será disponibilizada e a gente vai ter muito o que construir. Então, o que eu posso dizer para vocês nesse primeiro momento é que nós estamos juntos nesse processo. Eu estou muito feliz agora de estar olhando aqui o número de participantes. A gente tem 32 alunos presentes, de uma turma de 36. Então, eu fico muito feliz em saber da confiança que também faz parte, que eu tenho certeza que a tomada de decisão de vocês na hora de escolher uma disciplina vai muito também do que vocês, da reflexão de vocês, de todo o conjunto de uma obra. Então, eu fico feliz dessa preferência de estar com vocês aqui e me coloco como, desde o início, a fazer parte muito fortemente dessa construção do projeto de pesquisa nesse momento. É óbvio que alguns querem fazer perguntas, estão sedentos de dúvidas. Eu vou abrir agora a nossa segunda parte para a gente interagir mais em relação a isso. Só por fim, em relação à agenda, por fim, a gente tem a entrega da versão final do projeto de pesquisa. Tudo indica que quando a gente chegar nesse dia 9 de dezembro aí, todos estejam aptos a me enviar uma versão final. Essa versão final, desde que tenha seguido com todo o desenvolver das nossas aulas, tenho certeza que estará pronta, tá certo? Para uma execução futura, para uma submissão a um comitê de ética e para um sucesso enorme em uma fase segunda, que é justamente de consolidação da pesquisa, ok? Então, pessoal, nós temos a resolução 01 de 2018, na verdade ela está num processo agora de reformulação, estamos tendo reuniões a respeito, então eu nem vou trazer hoje para vocês. A nossa próxima aula eu vou trazer alguns pontos sobre ela, e muita coisa vai ser respondida, inclusive situações que têm uma aplicação direta nesse TCC e nessa conclusão de curso, ok? Então eu vou finalizar o compartilhamento e a gente vai fazer agora uma segunda parte. Se ficou alguma dúvida, me permitam, a respeito do plano de ensino da disciplina, ok? A ideia hoje é a gente não adentrar ainda no campo dos conteúdos programáticos, para que a gente possa seguir uma sequência didático-pedagógica que vocês possam não ter dificuldades e possam ir compreendendo como vocês devem atuar nesse processo todo. Então, eu vou dar uma olhada aqui na nossa salinha de bate-papo, e alguns aqui ainda falam um pouco da conexão, às vezes dá uma oscilada. Pessoal, a gente vai ter essas aulas gravadas, eu vou fazer o possível para disponibilizar para vocês, ok? Vou tentar fazer uma edição para tirar coisas que não sejam... alguns espaços de tempo que a gente às vezes acaba... uns espaçamentos que acabam ficando, eu vou tentar fazer
Joelson, tá falando que vai ter que sair. Abraço, valeu, Joelson, não tem problema. Pessoal, se não tiver mais dúvidas, a gente vai encerrar agora, mas eu vou abrir um espaço agora para que vocês possam fazer alguma pergunta que não tenha ficado bem esclarecida a respeito do plano de ensino da disciplina, ok? E aí? Então, professor, eu acho que ficou tudo bem claro. Eu só gostaria de saber se, com referência a esses planos de atividades, o senhor vai disponibilizar esse arquivo para a gente, só para a gente acompanhar. O plano de ensino, né, Eric? Porque como é muita coisa, não teve como anotar, entendeu? Mas Ok. saber se você vai disponibilizar. E na parte lá que você falou do conteúdo programático, você citou, se eu não me engano, 3 normas específicas. Uma foi a 14724, a outra foi 6023 e a terceira eu não ouvi. Eu vou publicar hoje, Eric, que é a 10520, que é sobre citações, tá? Tá, okay. A 14724, que é a norma de estruturação geral do projeto de pesquisa e trabalhos acadêmicos em geral, né? A 6023, que é de referências. Eu vou publicar. Quando eu encerrar a nossa aula agora, eu já vou publicar essas normas vinculadas à aula de hoje. Eu quero só repetir uma coisa, gente. Pessoal da licenciatura que ainda não votou, a gente está tendo eleição agora. No Siga Eleição, acessem o sistema Siga Eleição, vocês vão entrar com a mesma senha que vocês, login e senha que vocês acessam o sistema Siga e votem na nossa chapa, composta pela professora Elaine e a professora Laíse. É importante para o curso da licenciatura, os alunos da licenciatura, ok? E, no mais, fico feliz de estar com vocês, mesmo dessa forma, mas é importante estar junto, sentir essa energia, essa presença de vocês, e dizer que tudo que foi colocado aqui, eu vou publicar no sentido do plano, na agenda de trabalho, eu vou deixar a agenda de trabalho para vocês, e também, lembrando que ela pode ser modificada, mas aí, algum tipo de modificação eu vou informando a vocês. E o plano de ensino vocês têm no Cigar, mas eu vou deixar também no formato de PDF, ok? Só para a gente encerrar, alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vamos fazer, como é a nossa primeira aula, vamos fazer um print para que eu possa divulgar. Estou achando tão bacana essa sala de aula tão cheia. Quem pode abrir a câmera para a gente fazer aquele print bem bonito, para que a gente possa registrar, inclusive, a frequência de vocês, mas não se preocupem que eu sei todos vocês que entraram, tá? Pessoal, abre aí, mesmo quem está com a imagem aí na foto. Fico muito feliz. Vou esperar mais um pouquinho. Eu vou avisar na hora de dar o print, tá? Para que a gente possa não ser surpreendido aí, alguém sair aí. A minha câmera, infelizmente, eu não tenho como abrir não, professor. Não tem problema não, mas vai sair o seu nome bem bonito. Certo? Só um segundinho, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui uma... Eu vou dar 1, 2, 3 já, tá bom? 1, 2, 3 e já. Valeu, pessoal. Pessoal, a gente finaliza agora a nossa aula, 10h37. Diga o nome do canal. O canal é Professor... Eita, agora me pegou. Deixa eu olhar aqui no... É o meu nome, pessoal. É o meu nome. Professor, será que apareceu todo mundo no print, hein? Porque tem 2 páginas aqui. Pelo menos para mim tá aparecendo 2 páginas com as pessoas, né? No meu apareceu, Alan, porque eu dei o primeiro print e eu cliquei do lado aqui, tem uma setinha, você clica, aparece assim. Tá. Pronto. Beleza? Ei, deixa eu dizer para vocês o canal. É o meu nome, Professor Luciano Meirelles, tá? DF UFPB. Vocês vão ter o curso completo de pesquisa e construção do conhecimento. Quem quer adiantar alguma coisa, vocês vão ter lá todas as informações para elaboração de um projeto de pesquisa, tá? Então, fica como um bônus para vocês. Talvez alguém que tenha mais dificuldade ou que tenha mais tempo disponível, eu recomendo que vocês acessem, ok? Pessoal, no mais, um excelente final de semana para todos e a gente se vê na próxima quarta-feira, ok? Amém, valeu. Valeu, professor. Valeu. Ok, obrigado pela aula, professor. Eu que agradeço. Professor, abraço. Tchau, Bom tchau, dia. pessoal.